patriotas dos nossos anjos. Como sempre, a Igreja de Jubileu é muito pioneira e nós acabámos de lançar aqui a coleção de Primavera-Verão 2026. Quero agradecer ao Ictus. Eu gosto, quando escrevo uma peça, gosto de ficar sentado, não gosto de assistir aos ensaios, gosto que façam como entenderem, para depois ter o prazer de ver essa peça representada, como aconteceu agora. Esta peça fala essencialmente do grande amor de Deus, não é? Um amor sacrificial pela humanidade que se revelou nessa encarnação. E eu penso que a peça é bastante clara sobre isso. Deus correu o risco de enviar o seu filho para nascer de uma mulher, para tomar a forma humana, para viver entre nós, para sofrer fome, frio, sede e tantas contrariedades, dificuldades que estão no mundo dos homens. Mas quando se pensa no céu ou em Deus, normalmente pensa-se em luz, não é? Por isso eu pensei a dar o título a esta reflexão, Jogos de Luz. Lá em Isaías capítulo 2, capítulo 9, há um texto que diz assim, o profeta dizia, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Há aqui uma projeção para fazer. Supostamente. O povo, obrigado. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A luz que Isaías, 700 anos antes de Cristo, de forma profética, messiânica, está a falar do Messias de Israel, do Salvador do mundo, que havia de nascer séculos depois e que haveria de ser uma luz para um mundo que estava em trevas. E depois, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, já o evangelista João diz, referindo-se a Jesus, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira quer dizer que há luzes que não são verdadeiras. Então a fé cristã é uma história de luz. A fé cristã é uma história de luz. Desde o momento inicial da criação, a primeira coisa que Deus disse é, haja luz. E fez a separação entre a luz e as trevas. A partir daí passou a haver luz e trevas. E também, numa das suas cartas, o apóstolo João diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, há uma história de luz desde o princípio até ao fim. E quando vamos ao fim da Bíblia, Apocalipse, falar lá da Jerusalém celestial, da eternidade, na presença de Deus, diz que a cidade não necessita de sol nem de luz para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Portanto, desde o princípio da criação do universo até ao fim da história dos homens, ou até a eternidade, se quiserem, há uma história de luz. Na realidade, até há pessoas que defendem que as trevas não existem. O que existe é a falta de luz. Porque onde há luz, não há trevas. E, portanto, as trevas é um conceito que não existe. O que existe é o conceito da luz. E, havendo luz, não pode haver trevas. Mas há muitos tipos de luz. Desde logo a luz natural. Nós, quando eu estive em São Petersburgo, pude ter conhecimento do que é as chamadas noites brancas, que é em certas regiões do globo, mais a norte, à noite, em certas alturas do ano, à noite não há escuridão. Portanto, eles têm que tapar as janelas assim para conseguir dormir, porque à noite não há escuridão. Há uma luz que parece dia. Ou então a aurora boreal, que é um fenómeno também que se passa nessas regiões, em que alguns gases na atmosfera, normalmente cor verde e outras assim parecidas, que movem-se nos céus, é um espetáculo lindo de se ver. Isso tem a ver com luz natural, são formas diferentes da luz natural se apresentar. O nascer do sol é um espetáculo bonito. O pôr do sol, o crepúsculo, junto ao mar, por exemplo, é um espetáculo fantástico. Ou então, para aqueles que são mais... o sol do meio-dia também, a força do sol do meio-dia é impressionante, mas para aqueles que são mais românticos, a luz da lua, não é? Que reflete o sol, mas é uma luz
quando há lua cheia e quando não há nuvens, então é uma luz muito bonita. Mas depois o homem descobriu que precisava de luz para poder mover-se, para poder agir, para poder viver. E então inventou a luz artificial, as tochas, as candeias de azeite, que é uma coisa que se usava nos tempos bíblicos, as velas que se inventaram mais tarde, os candeeiros a petróleo. Ainda me lembro na casa dos meus pais em Lisboa, nós tínhamos candeeiro a petróleo. E depois andava um homem lá no bairro, que era o petrolino, a vender, numa carroça, não é? A vender algumas coisas que faziam falta, e entre elas, estou-me a lembrar do sabão, aquele sabão para lavar as escadas de madeira, aquele sabão de cor amarelo, não é? E o sabão macaco, essas coisas todas. Mas vendia o petróleo para as pessoas poderem ter luz e poder cozinhar também, etc. A iluminação pública a gás. E depois veio a eletricidade. E depois da eletricidade veio o laser, que é uma outra forma muito artificial, mas muito bonita de luz, de usar a luz. Porque com o laser nós podemos fazer projeções em edifícios públicos ao ar livre, e agora ultimamente até está a ser moda usar os drones com luz para desenhar efeitos no céu, para fazer desenhos no céu, digamos assim, espetáculos especiais. Então, a luz é qualquer coisa também, a luz artificial é qualquer coisa também muito interessante. Nós não podemos viver sem luz. Até os arquitetos, quando imaginam fazer a sua casa e construir uma casa, eles estudam o nascer do sol, onde é que está o nascer do sol, para posicionar a casa da maneira mais conveniente. Mas nada substitui a luz natural. A luz tem muita força. Uma das poderes da luz que podemos ver é a velocidade. Nós, quando há uma trovoada, quando eu andava na escola primária, aprendi que eu podia calcular a distância que o centro da trovoada estava do lugar onde eu me encontrava. Porquê? Porque primeiro vinha a luz do relâmpago. A luz é a grande velocidade. E depois, passados uns segundos, é que se ouvia o trovão. O som viaja no espaço de uma maneira mais lenta do que a luz. E então, multiplicando aquilo por um determinado coeficiente, nós podíamos calcular a que distância estava o centro da trovoada do lugar onde nós nos encontrávamos. Mas a luz também tem muito poder, e os raios laser podem cortar aço e até cortar diamante. Portanto, a luz é fundamental. A vida sem luz não existe, a vida sem luz não é nada, a vida sem luz é trevas. Nós estamos a entrar na época do Natal, e conta-nos o Evangelho de Lucas que a estrela que anunciou, que fez com que aqueles astrónomos do Oriente, chamados Reis Magos, que observavam os céus com microscópios, enfim, incipientes, quando nós vemos, eles perceberam que havia uma estrela especial com um brilho excepcional, e, segundo a crença deles naquele tempo, isto estaria associado ao nascimento de um rei. E eles puseram-se nos seus tamanquinhos e vieram por aí fora à procura desse rei, e foram ter a Jerusalém e depois a Belém. De facto, essa luz especial tinha importância. Deus é chamado o Pai das luzes. Toda a boa dádiva, diz lá em Tiago, e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E Cristo apresentou-se a si mesmo dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os cristãos, os discípulos de Jesus, são chamados filhos da luz ou luz do mundo. E no Evangelho está lá escrito também que se nós, que a luz não se põe debaixo de um móvel nem de uma cama, mas põe-se num lugar alto para que seja visto. Mas há um texto que eu gostava de vos chamar a atenção, em Mateus 6, que diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão tais trevas? Ora, isto dá origem a duas situações.
Quando temos a luz de Cristo em nós, nos nossos olhos, nós vemos o mundo de uma forma diferente. Vemos o mundo de uma forma diferente. Podemos ouvir muitas opiniões, podemos perceber muitos comentários, muitas perspectivas, mas quando nós temos a luz de Cristo em nós, nós olhamos as pessoas à nossa volta, nós olhamos o mundo de uma forma diferente, com os olhos de Jesus, como Ele olharia, como Ele veria. E por outro lado, quando nós não temos a luz de Cristo em nós, então andamos em trevas espirituais. E para concluir, há um versículo que eu gosto muito e que eu cito muitas vezes, de Salomão, lá no livro de Provérbios, que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando o sol nasce, há muitas sombras, não há muita claridade. À medida que ele se vai levantando no céu, as trevas vão fugindo, a luz vai tomando posse, digamos assim, entrando no palco daquele local. E ao meio-dia, o dia perfeito, que aqui é chamado, é quando não há praticamente sombras em lado nenhum. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada progressiva. Há pessoas que às vezes perguntam, fazem muitas questões, põem muitas questões, até são capazes de simpatizar um pouco com o Evangelho e tal, mas porque é que há isto assim, porque é que há muita igreja, porque é que há isto, porque é que há coisa. Ouça, não faça questões, ponha os pés a caminho. Havia um grande poeta espanhol chamado António Machado que dizia: o caminho faz-se caminhando. O caminho faz-se caminhando. Então, se você quiser pôr os pés a caminho, nesta vereda, você vai ver que a luz da aurora vai se levantando e aos poucos você vai vendo cada vez melhor, porque a nossa caminhada com Cristo é progressiva e vai desde as trevas espirituais até à luz de Cristo. Vai desde uma forma de não reconhecer, não ver o mundo como Deus vê, até começarmos a ver o mundo com os olhos de Jesus, conforme Ele vê. E por isso é que eu convido todos a fazer esta caminhada com Cristo. Aqueles que ainda não estão a fazer, convido-vos a fazer. Tenha a coragem de pôr os pés à estrada. As suas dúvidas, as suas perguntas vão sendo dissipadas ao longo do tempo, à medida que você vai caminhando connosco. Venha connosco, venha fazer esta caminhada com Cristo. Amém? Vamos chegar em pé. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar e terminar. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos por esta gloriosa história da salvação. Te agradecemos, Senhor, por esta gloriosa coragem, por esta temeridade, Senhor, ó Deus, de Tu enviares o Teu Filho a este mundo para encarnar, para ser um entre nós, para habitar entre nós, para ser o nosso sumo sacerdote, para fazer a ligação contigo, Senhor, para ser o nosso Salvador, Senhor. Nós te agradecemos por essa maravilhosa história de amor sacrificial, essa história de redenção, essa história de salvação. E te agradecemos porque nós temos reconhecido esse ato, temos reconhecido o teu amor e por isso queremos ser alvo do teu amor e por isso caminhamos contigo, Senhor. Ajuda-nos a fazer como está escrito, a caminhar nesta vereda, Senhor, ó Pai, para que cada vez mais o sol se levante e cada vez mais a luz substitua as trevas e cada vez mais nós possamos discernir, Senhor, e ver como Tu vês as pessoas, o mundo à nossa volta. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, cada visita, Senhor, cada pessoa que está aqui neste lugar, Senhor, e eu oro para que a Tua graça repouse sobre eles, Senhor, e oro para que a luz do Evangelho também possa iluminar as suas vidas, os seus corações, a sua mente, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém.